dia, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, né? Eu demorei um pouquinho para gravar o vídeo, até porque eu fiquei muito gripada, fiquei sem condições de gravar. Então eu vou postar um vídeo para vocês, né? Esse vídeo é direcionado aos alunos do módulo 3 do noturno. A aula a gente vai falar sobre a temática do bimestre, sobre drogas, né? Então, no comecinho do bimestre, a gente falou sobre o consumo e a origem do fumo no Brasil, tá? Então, essa aula que vocês vão ver, em algumas salas eu comecei a trabalhar, né? Que foi sobre o surgimento do álcool no Brasil, da bebida alcoólica no Brasil. Algumas eu comecei a trabalhar, outras não. Mas a gente vai saber um pouquinho, vai conhecer um pouquinho dessa história do surgimento da bebida alcoólica no Brasil, tá? Então, como eu disse, como eu falei, algumas salas a gente já começou a discutir, começou a falar sobre esse assunto e outras não, tá? Então, o surgimento da bebida alcoólica no Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, por volta de 1500, eles perceberam que os índios já consumiam uma bebida, né? E essa bebida, ela era feita da fermentação da mandioca. Então, eles usavam essa bebida, consumiam essa bebida em rituais ou confraternizações. Bom, os portugueses, eles já conheciam outros tipos de bebidas alcoólicas, né? Então, eles já faziam uso de bebidas como a cerveja, o vinho, né? E a descoberta da cachaça aconteceu a partir da observação de um líquido que era o mosto. Esse líquido era proveniente da cana-de-açúcar, já que os portugueses começaram a produzir a cana. Então, esse mosto, ele no começo ele era desprezado, ele era dado como alimento aos animais e aos escravos. Tá? Então, a partir da fermentação desse mosto, é que eles começaram a fabricar a nossa famosa cachaça. Bom, no começo, né, da fabricação e popularização da cachaça, o que aconteceu? Os escravos começaram a produzir, porque a mão de obra durante, né, a colonização foi escrava, então eles começaram a produzir a cagaça, tá? Então eles conheciam e chamavam a nossa famosa cachaça de cagaça. Bom, a partir dessa fermentação do mosto, eles conseguiam produzir a cachaça. E a matéria-prima, que é a cana, né, ela era muito abundante. Então, devido a essa abundância de matéria-prima, eles conseguiam produzir grandes quantidades de cachaça, o que ajudou a fazer com que ela ficasse muito barata, né? E depois, eles começaram a produzir e vender pelo mundo, tá bom? Vamos lá. Eu selecionei algumas curiosidades sobre a bebida alcoólica, tá? Então, o surgimento da bebida alcoólica, no geral, segundo alguns historiadores, ela começou a existir ainda na pré-história, no período neolítico. Claro que não era a base da cana, e sim de outros alimentos, de outras frutas, né, que eles possuíam na época. Então, a bebida alcoólica, ela surgiu ainda no período neolítico, na pré-história, no momento em que o homem começou a produzir vasos de cerâmica. Então, a partir daí, eles começavam a fazer fermentação e a bebida alcoólica. Existiram também alguns personagens que ficaram conhecidos por consumir a bebida alcoólica, como Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador, né? E na época em que ele viveu, as pessoas elas eram famosas e importantes, né? A partir daquilo que elas conquistavam, do território que elas conquistavam. Então, vamos lá. O Alexandre o Grande foi um grande conquistador e ele ficou famoso por conquistar territórios, reinos, enfim, né? E ele caiu inconsciente depois de beber muito em seu último banquete. E segundo diz a história, ele acabou morrendo depois de uma doença relacionada ao abuso de álcool, tá? A regulamentação do comércio do vinho, ela passou a existir de forma mais consistente a partir da Idade Média. Então, os países europeus começaram a produzir o vinho e essa venda, esse comércio, começou então lá na Idade Média. Continuando então, algumas outras curiosidades, né? Então, as mulheres russas proletárias, no início do século XX, colocavam a bebida destilada nas chupetas do filho. Olha que absurdo, né? Bom, na Inglaterra, no século XVIII, o gin era muito conhecido e muito aceito pelas mulheres. Então, as mulheres consumiam muito o gin, que é um tipo de bebida. Apesar do abuso do álcool ter sempre sido criticado, né, e colocado ao longo da história como algo negativo,
O conceito de dependência alcoólica só foi surgir no final do século XVIII e no início do século XIX, tá? Então, a bebida já era um problema e já era entendida como uma doença, né? Passou a ser vista, encarada como uma doença, tá? Então, a gente vai viajar um pouquinho no tempo, tá? Então, uma viagem no tempo sobre a produção e consumo da bebida alcoólica. Algumas pessoas ficaram famosas ao longo da história por ficarem embriagadas. Eu já falei de Alexandre o Grande, né? E vou falar também de Michelangelo e de Noé. Bom, no caso de Noé, segundo diz a história, né? Até eu coloquei a passagem aí da Bíblia, né? Que fala um pouco sobre a história de Noé. Então, Noé, segundo diz a história, ele teria se embriagado a partir da produção mesmo do vinho, né? Então, ele produziu seu próprio vinho a partir da sua plantação de uva. E, segundo diz a história, ele bebeu tanto que ele acabou ficando nu, né? Diante da sua família, enfim. Isso foi um momento bem constrangedor, enfim, né? De total embriaguez. Um outro personagem muito famoso foi o Michelangelo. O Michelangelo foi um famoso pintor renascentista e ele ficou conhecido principalmente pela obra do Ar Fresco, né, no teto da Capela Sistina no Vaticano. Então diz a história que ele também tinha problemas com a bebida, tá? Os gregos e os romanos também ficaram famosos por sua produção de vinho, e os egípcios também já produziam a cerveja e o vinho. Durante a Idade Média, era proibido pela igreja a bebida alcoólica, né? Então a igreja não via com os bons olhos o consumo da bebida alcoólica. Já no Renascimento, essa questão da bebida, ela foi liberada, né, em tabernas e cabarés, que eram como se fosse hoje bares, botecos, né? E as pessoas tomavam livremente, se divertiam, eram locais onde elas usavam para se divertir, né? Para consumir não só a bebida, como também para se divertir. A partir do século XVIII, o comportamento das pessoas passam a ser estudados e a bebida alcoólica ela passa a ser vista como doença. Então, a partir do século XVIII, a bebida realmente passa a ser entendida como um problema, né? Algumas medidas passaram a ser tomadas, como, por exemplo, o controle de venda dessa bebida. Em alguns países, começaram a adotar a questão da maioridade. Então, a partir dos 18 anos, a pessoa conseguia ou consegue comprar bebida. Inclusive aqui no Brasil, essa regra existe, né? Então, maiores só pode comprar bebidas alcoólicas maiores de 18 anos, tá? Então, é proibido menores consumirem ou usarem, né? Comprarem a bebida alcoólica, enfim. Bom, a escravidão e a produção do álcool, né? Então, como eu falei para vocês, a bebida alcoólica, né, proveniente da cana, a cachaça, a pinga, ela foi fabricada aqui no Brasil devido à abundância de matéria-prima que era a cana-de-açúcar, tá? E quem fabricava eram os escravos. Chegou uma época em que a bebida alcoólica e o fumo, né, o tabaco, ele era tido como valor de troca por escravos, tá? Então, no comércio de escravos, a bebida e o fumo eram usadas como moeda de troca, tá bom? A maior parte dos escravos que vieram para o Brasil, eles vieram do Congo, da Angola, de Guiné-Bissau e de outras regiões, né? Bom, e esses escravos, eles eram trazidos de várias regiões, né, do continente africano. Os escravos que trabalhavam na produção de cana-de-açúcar, eles eram trazidos de várias regiões do continente africano, do Congo, da Angola, de Guiné-Bissau, né, da Costa do Ouro, da Nigéria. E isso era uma estratégia, né? Porque eles acabavam pegando escravos de várias regiões como uma forma de evitar a comunicação. Porque, pensem comigo, eles pegando pessoas de várias regiões da África, eles pegavam pessoas que falavam idiomas diferentes. Então, isso era uma manobra que eles faziam para poder fazer com que os escravos não conversassem, não, né, construísse ou elaborasse uma rebelião. Então, isso dificultava ali, né, as conversas, as falas, os entendimentos, para que eles chegassem, por exemplo, a uma rebelião. Então, isso era uma estratégia que eles usavam bem comum. Então, faziam toda a viagem para esses países diferentes e pegavam pessoas que falavam idiomas diferentes para dificultar o contato e a formação de rebeliões.
Bom, os portugueses trouxeram então, né, para o Brasil, pessoas de vários lugares do continente africano. Então a gente vai entender um pouquinho só, né, das consequências da escravidão no Brasil. E a gente vai voltar a discutir isso em outro momento. Consequências da escravidão. A escravidão no Brasil foi cruel e desumana, e suas consequências, mesmo passados mais de 130 anos de abolição, ainda são perceptíveis na nossa sociedade, né? Como, por exemplo, a pobreza, a violência, a discriminação, o preconceito. Tudo isso é proveniente de uma situação de escravidão que o Brasil passou. Né? Então é algo que a gente tem que repensar, discutir nas nossas aulas, nas nossas famílias, que o preconceito é algo muito negativo, muito ruim, né? E a gente tem que entender, acima de tudo, que a gente precisa respeitar as diferenças, né? Então, quando a gente fala sobre o preconceito, é importante a gente entender que o preconceito ele é ensinado. Nas nossas aulas de história e geografia, a gente sempre comenta, eu comento sempre, né, que o preconceito é algo que é ensinado. Da mesma forma que a gente aprende a andar, a falar, a gente aprende a ser preconceituoso, né? Às vezes com atitudes dos nossos familiares, de falas, né? Isso é muito ruim num país onde a gente entende que é um país miscigenado, misturado, e que a África foi o berço da humanidade, né? Foi onde surgiu o primeiro homem. Está mais do que provado que o primeiro homem surgiu no continente africano. Então a gente deveria ou deve aprender, né? A gente tem que aprender que o preconceito é algo muito negativo na nossa sociedade, muito ruim, que traz muitos prejuízos, não só psicológicos para quem sofre, como também para a nossa sociedade. Enfim. E o importante é entender que, apesar da gente aprender esse preconceito, a gente tem que entender que o preconceito é algo muito negativo e que ele é ensinado, né? Eu sempre falo nas nossas aulas que, da mesma forma que a gente aprende a andar, a falar, o preconceito ele é ensinado, né? Então, a partir de uma fala, dos nossos familiares, de atitudes, e a gente tem que aprender ao longo da nossa existência que o respeito é algo muito importante. A gente tem que saber respeitar as diferenças étnicas, religiosas, de gênero, né, para que a gente viva numa sociedade mais justa, mais igual, né, mais tranquila, tá? Eu acho que boa parte dos problemas ligados à violência está muito relacionado a essa questão de formação estrutural social brasileira, né? A gente saiu de um período de escravidão e onde essas pessoas que eram escravas sofreram todo tipo de preconceito, né? E ainda sofrem. Então a gente tem que discutir isso na sala de aula, a gente tem que discutir isso em casa, para que a gente consiga aprender, né, a noção de respeito, tá? Então é importante que a gente discuta, que a gente converse e que a gente entenda, né, acima de tudo, que todos nós somos iguais em direitos, né, em deveres, tá? Não é uma característica, não é uma opção religiosa, não é uma opção sexual que vai nos diferenciar, né? E a gente tem que entender isso e passar isso para os nossos filhos, para nossa família, para que a gente consiga viver numa sociedade mais justa, mais igual, tá? Então a nossa aula ela vai terminando por aqui e eu deixei uma atividade para vocês, né? Eu quero que vocês pensem em tudo isso que a gente comentou. Vocês vão ter aí alguns textos, algumas informações sobre a nossa temática dessa aula. E eu quero que vocês façam o seguinte, então vamos lá, atividade. Escreva um pequeno texto a respeito dos temas abordados nessa aula. Então, eu coloquei como a primeira temática, né, o consumo da bebida alcoólica no Brasil, e aí eu quero que vocês escrevam um pouquinho sobre isso, sobre essa temática. E a letra B, que é escravidão e preconceito. Então, eu quero que também vocês escrevam um pequeno texto sobre essa temática, tá? Então, gente, por hoje é só. Um grande abraço, um beijo, se cuidem e até a próxima.